meu nome é Keila Dutra e eu sou dona deste canal. Se você tem afinidade com esse assunto, que é saúde, bem-estar e emagrecimento, então se inscreve aqui no meu canal. E toca ali naquela sinetinha ali, tá? Para que todas as vezes que eu colocar aqui um novo material, você possa receber do meu conteúdo. Tá bom? Bom, o vídeo de hoje, gente, vem falando de compulsão alimentar, tá? Bom, eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram, para quem não me segue, vai lá, me segue lá no Instagram, Keila Dutra, emagrecendo, mudando pensamentos, tá bom? E vem fazer parte, tá? Vem fazer parte do nosso grupo, do nosso convívio, vem me conhecer um pouco melhor, tá bom? Bom, gente, então a gente fez essa enquete e foi ou compulsão alimentar, tá? Ou depressão. E a escolha foi compulsão alimentar. Então, gente, eu tenho compulsão alimentar. Eu não posso dizer que eu não tenho mais, certo? Eu posso te dizer que eu diminuí drasticamente, muito, as minhas crises de compulsão alimentar. Bom, eu sofri por isso há muitos anos, só que eu não sabia, né, que isso era uma doença. Não sabia que isso era algo, né, como se que eu precisasse realmente de um acompanhamento, de médicos, né? Então, eu desencadeei, né, essa compulsão alimentar lá pelos meus 22, 23 anos, tá? Então, eu não entendia nada, eu só sabia que eu gostava muito de comer. E é como se abrisse assim um botãozinho, despertasse um botãozinho para comida. E eu comecei a prestar mais atenção na comida. Hoje eu entendo, né, um pouco mais sobre a compulsão alimentar, que se fala de vazios, né, de problemas não solucionados, que no momento a gente não entende o que é isso. Então eu só sei que a gente abriu o apetite que eu não sei o que era aquilo. E aí eu cheguei a primeira vez na minha obesidade, que foi com 108 quilos mais ou menos, que eu tinha uns 22 anos. Então, a compulsão alimentar, ela começa, né, através das emoções, né? Ela chega pra gente através das emoções. A gente começa a ter pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, certo? Tipo, eu não consegui aquilo, não deu certo pra mim, é, eu não mereço isso. Por que eu não consegui, né, aquela porta de emprego, né? Por que eu não consegui? Por que não consegui? É, tem alguma coisa de errado? Sempre pensamentos que vão fazer com que a gente se sinta inferior. Complexo de inferioridade também entra nisso também, tá? Na compulsão alimentar. Então, gente, eu só sentia vontade de comer e eu só parava quando a minha barriga estava doendo. Tipo, se não tivesse doce, sempre por doce, né? Sempre a compulsão é sempre por doce. Então eu não entendia, eu só tinha vontade de comer coisas doces, coisas gordurosas em doces, né? Massas, que é carboidrato, que é açúcar. E eu não sabia, no momento eu achava que massa não era açúcar. Então é como se fosse um vício, tá? É como se você precisasse daquilo ali para suprir uma necessidade sua, suprir um vazio seu que você não sabe lidar, tá? Então eu procurava pão, gente, pão, manteiga, né? Aquela pão, manteiga não, aquela margarina mesmo, né? Aquela margarina qual passava no pão com açúcar e comia aquilo, tá? Almoçava comida, aquele pratão de comida e depois eu comia pacote de biscoito recheado, latas de leite condensado, refrigerante no gargalo e eu não entendia. Eu só sabia que eu queria comer e com isso eu fui engordando, engordando, engordando e eu não percebia. Eu não percebia que eu tava engordando. E ninguém chega pra você e fala. A pessoa só chega pra você e fala assim, ó, ih, engordou você, hein? Mas raramente as pessoas vão falar, nossa, você tá engordando, você tá voltando a engordar, cuidado, fica atenta a isso. Então, gente, e aí foi aí que eu recorri ao meu primeiro emagrecimento, né, que foi através de remédio, como eu já falei no outro vídeo. Eu fiquei muito
Tomei por vários tempos remédios e realmente eu emagreci, perdi um peso, só que eu não aprendi a lidar comigo, porque quando você emagrece à base de remédios, você não aprende a lidar com você, com a sua cabeça. Então, por isso que você volta a engordar novamente, né? Então, gente, é o vazio na alma que você não consegue entender, sabe? Então você sente a necessidade de ocupar aquele espaço com alguma coisa. E o que te dá prazer? É o açúcar, não é? Que ele libera aí, né? Aquele hormônio do prazer que você se sente, a dopamina, né? Que você se sente feliz naquele momento. Só que depois que passa aquela sensação de felicidade, vem a sensação de angústia, de tristeza. Por que que você comeu? Por que que você comeu tanto assim desse jeito? E você olha, você vê que você tá cada vez engordando mais, você não consegue parar com o processo. E vai virando uma bola de neve, entendeu? Amanhã, de novo, você começa a comer, até não aguentar mais. Vai dormir com a barriga cheia, amanhece. Eu nunca tive fome pela manhã. Só que o meu problema, a minha experiência de hoje eu não tenho fome ainda pela manhã. Só que eu me alimento de coisas mais nutritivas, tá? Que é uma dica muito boa para diminuir a compulsão alimentar. Eu vou tentar falar de algumas coisas que me diminuíram, né? Gente, eu não sou especialista, mas eu sou uma pessoa que eu aprendi com as minhas dores. Eu recorri, eu busquei informação para me poder entender por que eu comia tanto e não me sentia saciada. E você come, e aquilo ali só se satisfaz na hora, certo? A barriga esvazia, daqui a 40 minutos, como se a barriga esvaziasse um pouquinho, você corresse atrás, fosse comer novamente. Comia escondido. Nunca parava nada na geladeira, certo? O bolo tinha que ser até terminar tudo. Enquanto o bolo não acabasse, eu não sossegava. Eu não tava sossegada, né? Comer escondido, então, principalmente. E engraçado que eu entendia que minhas compulsões eram sempre em casa, nunca era na rua. Sempre quando eu estava em casa e sozinha. Se eu fosse para sair com alguém, eu me comportava muito bem. Se eu fosse na casa de alguém, eu me comportava muito bem na comida. Mas o negócio, eu estar sozinha. E hoje eu entendo porque quando você tá sozinho, o vazio aparece, entendeu? Por quê? Porque o vazio é a ausência de você mesmo. Você não se conhece, você não consegue se entender, você não leva você não entende você como se fosse uma pessoa pra você. Entendeu? Então as vozes aparecem, né? Os pensamentos negativos vêm e você dá ouvidos a esses pensamentos negativos. Você não tem controle de si mesmo, porque você faz tudo que o pensamento tá mandando você fazer. Certo? Até hoje eu tenho pensamentos assim, pensamentos que vão e falam, vai lá, come aquele doce. Nossa, ai meu Deus, eu vou comer de novo. Gente, eu não tô nem com vontade de comer de novo, mas o pensamento tá lá por causa do hábito. O hábito já penetrou, não é? Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho de dicas. Eu não quero que esses vídeos fiquem muito longos, que não fiquem muito cansativos, tá bom? A compulsão alimentar, ela não tem cura, né? Para Deus, lógico que tem, né? Porque eu acredito que pela fé a gente pode ser curado de tudo, tudo mesmo. Mas tem controle, né? A gente consegue um controle. É ótimo você ter uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, certo? Mas quando não se tem, quando se não tem condições de pagar, de procurar um e de ficar atrás de SUS, a gente tem que buscar conhecimento, certo? E eu aprendi muito através de algumas pessoas que falavam muito sobre alimentação. E a alimentação mudou muito a minha vida, porque a alimentação tem realmente muito poder sobre a sua vida e sobre a sua depressão também. Às vezes a gente não entende, a indústria não fala muito, os comerciais não falam muito sobre isso, porque para eles é uma indústria, é lucro para eles, entendeu? Para que a gente esteja compulsivo, para que a gente coma mais doce. Então a infelicidade para eles é ótimo, porque quando a gente está se sentindo infeliz, quando a gente está se sentindo vazio, quando está sentindo que falta alguma coisa, a gente recorre para onde? Para o nosso problema, que é a comida, que é a compulsão. É uma droga, como se fosse droga realmente, certo? Você está buscando prazer. Prazer. Então, nada é melhor do que o autoconhecimento. E às vezes, um psicoterapeuta, um psicólogo vai te ajudar a você se conhecer, a se entender, a se enxergar, a entender que você é uma pessoa para você. Certo? Então, alimentação, gente, ajuda também muito, né? Eu entendi, eu busquei algumas pessoas, eu vou citar 3 pessoas aqui que me ajudaram muito, tá? Que foi Juliana Pimentel, Rodrigo Polissa e
é, Diane Siebra. Tá? São 3 pessoas maravilhosas que falam muito sobre saúde. E eu busquei muita informação neles. Eu adaptei, eu tive muita dificuldade de tirar o carboidrato, porque o carboidrato é açúcar, o carboidrato industrializado. Porque para mim não adiantava fazer essa dieta de comer de pouquinho, 3 colherzinhas de arroz, 2 colherzinhas de feijão. Eu até iniciava, perdi um certo peso, mas eu não conseguia manter. Eu não conseguia, eu ficava logo com vontade de comer mais. Por exemplo, acabava de comer aquele sanduíche, então a minha cabeça já ficava já assim, ansiosa para a próxima refeição. Então quer dizer que eu não estava nutrida de verdade. Então, os alimentos que são que tem mais nutrição, né? Que são mais comidas de verdade, os alimentos que foram usados mais pelos nossos antepassados, que são carnes e legumes e verduras, eles dão mais saciedade, eles ajudam a você no controle, certo? Da compulsão alimentar. Sim, ajudam. Então, quando eu passei a diminuir esses alimentos, isso não quer dizer que eu cortei totalmente da minha vida, mas eu percebo que quando eu volto a comer eles, eu fico com mais crises, eu tenho mais crises alimentares, entendeu? Então, procure alimentos nutritivos. Troque mesmo, certo? É porque você vê as pessoas fazendo dieta, comendo pãozinho aqui, as pessoas já querem brigar até por causa do pão, por causa da farinha, querem, sabe, levantar a bandeira de que emagrece sim. Emagrece, eu acredito que você possa emagrecer sim, mas aqui, a gente está falando aqui de compulsão alimentar, a gente está falando aqui de uma doença, você está entendendo? E que alimentos como farinhas e farináceos brancos, elas prejudicam, certo? Elas inflamam mais o seu organismo, fazendo com que você tenha mais vontade de comer uma coisa atrás da outra, sim. São alimentos que viciam você, viciam, inflamam o seu organismo. Essa é a verdade sobre o emagrecimento e sobre a doença da compulsão alimentar. Certo? Então, gente, outra coisa também que ajuda muito, certo? É a atividade física, tá? Que vai liberar serotonina, que vai o hormônio do prazer, que vai te ajudar a se sentir mais feliz. Isso também vai ajudar você a ter menos crise compulsiva. Primeira, né, é mudar a alimentação, tá? Eliminar a maior parte de substâncias comestíveis, como diz Rodrigo Polessa, é a realidade sobre a comida. A gente gasta muito dinheiro com comida light, diet, entendeu? Coisas que não solucionam os nossos problemas, certo? Quem tem compulsão alimentar é diferente, certo? Busque informações com pessoas de conceito, pessoas de nome, pessoas que buscam a ciência, sabe? Que falam a verdade, não pra por exemplo, às vezes as pessoas gostam que passe a mão, certo? Mas que a verdade, ela dói, sabe? Eu demorei muito pra cair na real. Eu falava, poxa, esse cara tá pegando pesado demais. Mas não é. É toda a verdade, entendeu? Que se você faz direito, certo? 100% a gente às vezes não consegue fazer e nem é legal isso também, porque você restringe 100%, entendeu? Ninguém consegue ser perfeito em 100% em nada na vida, mas a gente consegue melhorar e buscar dia após dia fazer o melhor, tá? Tentar transformar aquilo. Outra coisa é se conhecer, o autoconhecimento, tentar identificar as vozes que falam com você, tentar identificar os pensamentos obsessivos que vêm para te destruir, te sabotar, te colocar para baixo. Então, isso traz uma energia negativa. E quando abaixa essa energia, né, que ela entra, essa energia negativa, você se sente triste, se sente impotente. E o que você vai buscar? Você vai buscar prazer. Você vai buscar uma fonte de prazer. E qual é a fonte que você já está acostumado, já está habituado, já está impregnado ali no teu sangue, que foi pela alimentação também? É o açúcar, certo? Que são a razão de todos os males da nossa vida, de todas as doenças. Certo? Hoje em dia tem variedade de comidas doces gostosas para satisfazer a nosso paladar. É gostoso. Costuma-se dizer que o peixe morre pela boca, não é? Então, porque é verdade, é gostoso sim comer, mas a gente tem que entender que não dá para ter prazer todos os dias nos açúcares, certo? E tudo isso é autoconhecimento que você vai ganhando dia após dia, tentando entender, se enxergar. Gente, acho que vai ter coisa aqui que eu não vou conseguir falar, certo? Porque o tempo passa, né? E aí eu não quero que fique muito grande.
Bom, gente, então é isso aí. Olha só como é que ficou enorme, 14 minutos já. E eu não gosto de falar muito. Então é isso aí, se cuide, se ame, procure se entender. Entenda por que que você tá comendo tanto. Todas as vezes que você começar a cair na compulsão, é ver que você tá se alimentando, procure se enxergar o que que tá te afligindo, o que que é. Se não dá pra você resolver, no momento eu costumo dizer, sabe? Entrega pra Deus, sabe? Lança a sua ansiedade, aprende a fazer isso, sabe? Eu demorei muito tempo pra entender o que que era lançar suas ansiedades pra Deus, o que que era entregar as suas preocupações, aquilo que tá te tirando a paz. Você não pode ficar sem paz. Você tem que estar no seu aqui, no seu agora, no seu consciente, sabe? Trazer sua mente consciente pra você, certo? Então, gente, eu ainda não tenho muita afinidade aqui com a câmera, certo? Mas a gente vai procurando trazer o que nos ajudou. E aqui eu venho trazer aqui o que me ajudou. Busque conhecimento, busque se entender, busque também ajuda se você não consegue sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não. Até para seus parentes, as pessoas que estão próximas. Porque às vezes a gente não fala porque a gente tem vergonha. Certo? Vergonha de falar que come demais, vergonha de falar que você tem realmente problema. Admita pra você que você realmente tem um problema, mas você é capaz de resolver. Você é capaz, esse problema é capaz de ser solucionado na sua vida. Aprenda, busque mais conhecimento sobre você, sobre a sua pessoa. Descubra prazeres, coisas que vai te fazer feliz e faça coisas que te façam feliz, que levantam seu astral. Esteja perto de pessoas que melhorem a sua vida e fique longe de pessoas tóxicas, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que têm uma energia baixa, pessoas que são negativas. Procure estar perto de pessoas que te motivem, tá? Gente, olha, um grande beijo, tá? E aí, vamos nos encontrar no próximo vídeo. Ó, beijão, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo.